Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elvis Amorim, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos estar falando sobre cirurgia bariátrica pelo SUS. Como eu consegui? Se você que está aí do outro lado também quer saber o passo a passo de como conseguir a sua cirurgia bariátrica pelo SUS, fica ligadinho aqui nesse vídeo. Mas não esqueça de já se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, hein? No final desse vídeo eu vou estar mostrando para você o meu antes e depois desse 1 ano e meio de cirurgia bariátrica. Por isso chama a vinheta! Antes de mais nada, eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo que tudo que eu vou estar falando aqui está baseado na minha experiência e no processo que eu vivi para conseguir a cirurgia bariátrica pelo SUS, certo? Então eu fiz aqui uma colinha para eu não me perder, para eu não esquecer nada, não deixar passar nada e te passar o passo a passo certinho para como você também pode conseguir a sua cirurgia bariátrica pelo SUS. Então olha só, eu fiz a cirurgia no dia 11 de fevereiro de 2019, no Hospital Angelina Caron, lá em Curitiba, com a equipe da Believe, e o médico responsável pela minha cirurgia foi o Dr. Pedro Henrique Caron. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o contato deles para vocês. O primeiro passo para conseguir uma cirurgia bariátrica pelo SUS é nos enquadrarmos dentro de algumas regras. E uma delas, e talvez a mais importante, seja o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é um cálculo matemático feito através da divisão do seu peso com a sua altura ao quadrado. E esse resultado precisa dar 40 ou mais. Se você já tem esse IMC 40 ou mais, você já está apto a realizar a cirurgia bariátrica. Ou talvez você tenha entre 35 e 40 como resultado de IMC e possua algumas comorbidades, que são doenças associadas à obesidade, e aí você também se enquadra a fazer a cirurgia bariátrica. Essas doenças são hipertensão, esteatose hepática, que é gordura no fígado, diabetes, enfim, uma série de doenças diferentes que estão listadas que você precisa ter também, e tendo esse IMC entre 35 e 40 para se enquadrar para a cirurgia bariátrica. Eu tinha na data da minha cirurgia 110 quilos e eu tenho 1,67 de altura. No resultado do meu cálculo de IMC, eu tinha 39,44 de IMC. Porém, eu tinha algumas comorbidades também, que é o pré-diabetes e a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E foi com essas comorbidades e com esse IMC que eu consegui a minha cirurgia bariátrica pelo SUS. Vamos lá, como foi passo a passo agora. Comigo, eu fiz um processo um pouco inverso. O correto é iniciar pelo postinho de saúde, você vai com o seu clínico geral e aí você pede a cirurgia bariátrica e dali vai uma sequência de consultas com psicóloga, nutricionista e com o cirurgião geral até chegar no cirurgião bariátrico. Eu estava em Curitiba, porque minha mãe mora lá, e agendei uma consulta direta no Hospital Angelina Caron. Essa primeira consulta que eu agendei lá, eu fiz particular, mas por opção minha, porque se eu quisesse fazer no postinho, eles iam me encaminhar também para consulta lá no Hospital Angelina Caron tranquilamente. Então eu quis acelerar um pouquinho o processo, paguei a primeira consulta e paguei um valor de R$300 por essa consulta, com o Dr. Pedro Henrique Caron. Então eu fui lá, fiz essa consulta que passa por diversos médicos, passa por diversos profissionais, a equipe multidisciplinar, é bem bacana como acontece essa primeira consulta, e fui assim iniciando o meu processo de cirurgia bariátrica. Se vocês quiserem saber certinho como é a primeira consulta, como é o dia dos exames, como é o dia da cirurgia bariátrica, como são os retornos, eu posso estar fazendo outros vídeos para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo, que aí eu posso estar fazendo, explicando certinho como funciona cada um dos dias das consultas lá, detalhadamente, certo? Então olha só, a minha consulta foi no dia 12/7 de 2018. Eu fiz essa consulta lá no Hospital Angelina Caron, no ambulatório.
A primeira coisa que aconteceu foi que eu passei pela equipe de enfermagem, onde eles me pesaram, tiraram ali o meu peso e me perguntaram algumas coisas relacionadas à minha história de obesidade, com quanto tempo iniciou o processo de obesidade na minha vida, se eu já tinha feito tratamento com psicólogo, com nutricionista, enfim, aqueles 2 anos de tratamento prévio que a gente precisa ter também como regra para estar fazendo a cirurgia bariátrica. É uma investigação de todo o seu histórico médico ali nesse primeiro contato com a equipe de enfermagem. Depois disso, eu passei com uma nutricionista, onde ela me pesou de novo e levantou um histórico alimentar de toda a minha vida. E ali a gente conversou um tempinho sobre várias coisas relacionadas à minha alimentação diária mesmo, certo? Logo depois, na sequência, eu passei pela psicóloga, onde ela fez um levantamento de todo o meu histórico psicológico, sobre, enfim, diversas coisas diferentes a gente conversou ali, foi bem bacana. E por fim, eu fui para uma consulta com o Dr. Pedro, que é o cirurgião bariátrico, que fez uma série de exames físicos e deu uma olhada ali no histórico geral de saúde. Perguntou se eu tinha cirurgia prévia, todo esse tipo de coisa. Como vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal, eu já tinha retirado a vesícula antes de fazer a cirurgia bariátrica. Então tudo isso ele levou em conta, deu uma olhada como era a cicatriz, a minha cicatrização, como foi o corte. Foi uma consulta bem interessante. Porém, eu não saí com resposta nenhuma dessas consultas de nenhum desses profissionais. Eu simplesmente fui passando se eu estava apto ou não para estar fazendo a cirurgia bariátrica. Nesse momento eu não sabia nem qual era o meu IMC, qual era o meu peso correto. Não foi dito naquele momento, eu também não tive a curiosidade de perguntar e depois fiquei pensando, será que deu certo ou não deu? Depois ainda dessa consulta com o doutor, eu ainda passei por uma palestra com todo o pessoal que estava lá no dia, que são vários gordinhos que se reúnem para ir nesse dia lá. E a gente passou por uma palestra com uma nutricionista e uma palestra com a psicóloga falando sobre diversas coisas relacionadas à cirurgia bariátrica. Nesse mesmo dia, depois da palestra, eu já saí dali com a data dos exames pré-operatórios marcada. Então já tinha a data do exame marcado, mas não existia resposta ainda se eu estava aprovado ou não para a cirurgia bariátrica. E nessa oportunidade eles me entregaram, eu comentei que na verdade eu gostaria de estar fazendo todo o processo de cirurgia bariátrica pelo SUS, porque não tinha condição de estar pagando nenhum tipo de valor, mesmo que fosse baixo ou alto, enfim. Eu não tinha condição de estar pagando uma cirurgia particular. Eu manifestei interesse em estar fazendo essa cirurgia pelo SUS. E aí eles me encaminharam para uma parte especial do hospital, onde eu retirei 3 fichas do SUS. Foi isso que eles me falaram. Eram 3 fichas com diversas informações para serem preenchidas, que ficaram comigo, né? E ali eles já me deram uma data também do retorno para os exames, e eu fui para casa. Depois disso, eu marquei uma consulta no postinho lá da minha comunidade. Então eu marquei a consulta com o clínico geral, mostrei para ele essas 3 fichas do SUS, onde ele precisou preencher algumas informações, fazendo uma consulta comigo. E nessa oportunidade eu já pedi para o médico que eu precisava de um documento para estar fazendo a cirurgia bariátrica. Esse documento se chama Referência contra Referência do SUS. Esse documento o seu médico clínico geral pode estar te oferecendo. Ele vai fazer uma indicação para que você faça a cirurgia bariátrica, vai carimbar se você estiver dentro desses parâmetros. E vai te entregar esse documento de novo, para que a gente possa estar levando essas 3 fichas preenchidas, mais esta referência contra referência, mais uma vez lá para o Hospital Angelina Caron na data dos exames. Só que no meu caso, não bastava apenas a assinatura do médico. Porque para eu estar fazendo uma cirurgia no Hospital Angelina Caron, que fica mais ou menos 500 km de distância de onde eu morava, lá no Paraná, eu precisava da liberação da secretária de saúde do meu município, dispensando uma AIH, que é uma ordem de serviço do SUS, podemos dizer assim, do próprio município, para o Hospital Angelina Caron. Como se fosse uma destinação de verba, onde o município vai pagar uma taxa para o SUS e o SUS repassa essa taxa para a equipe da cirurgia bariátrica. Então eu precisei agendar um momento de uma conversa com a secretária de saúde, onde ela carimbou e assinou essa referência contra referência, para que eu pudesse estar encaminhando esses documentos para o hospital.
Além disso, nesse mesmo dia, lá no Hospital Angelina Caron, da primeira consulta, eu saí com uma relação de um monte de exames, mas são muitos mesmo. Muitos exames de sangue, muitos exames de todo tipo. Né? Eu saí com essa listagem. Só que eu não fiz esses exames no meu postinho, desta primeira vez. Todos esses exames podem ser feitos lá no Hospital Angelina Caron. Se você quiser estar fazendo aí no seu postinho, agendando ou fazendo particular, também dá para fazer. O que eles me disseram lá é que acelerava o processo, porque existe uma demora, uma fila para estar agendando todos esses exames lá no hospital. Então vale a dica aí, se você tem condição, tem um plano de saúde ou o seu postinho de saúde é bem bacana e agiliza aí os exames para você, é uma opção de você acelerar também todo esse processo para a cirurgia bariátrica, fazendo os exames em outro lugar. Só é importante frisar que a endoscopia, que é pedida também para a gente, que é um exame bem interessante, ele precisa ter a coleta da H. pylori. Se não tiver isso, não é válido, você vai ter que repetir isso lá no hospital. Então a data dos meus exames foi no dia 9/11 de 2018. E nesse dia eu levei toda a documentação necessária, que é a referência contra referência, as fichas do SUS, e entreguei para o pessoal lá no hospital. E nesse mesmo dia, com um grupo de pessoas, a gente ficou o dia todo fazendo uma série de exames, muitos exames diferentes, do Hospital Angelina Caron internado mesmo. Então a gente se internou às 6 horas da manhã, saí de lá à tarde e a gente fez diversos tipos de exame. E a gente foi liberado, né? Tivemos alta para ir embora, sem nenhum tipo de resposta se a cirurgia estava aprovada ou não. O que eles dizem é que a aprovação da cirurgia não é feita no hospital e nem pelos médicos do hospital, mas pela regional de saúde, por médicos auditores, que vão fazer um juntado ali de todas as informações e documentos e resultados desses exames, para ver se você está apto a realizar a cirurgia bariátrica ou não. O que a gente sai de lá sabendo é que nós precisamos aguardar a ligação do hospital avisando essa aprovação. E aí a ansiedade toma conta da gente mesmo. Mas no dia 23 de janeiro de 2019, eu recebi a ligação do Hospital Angelina Caron dizendo que eu tinha sido aprovado para fazer a cirurgia bariátrica. E aquilo foi uma alegria enorme e ao mesmo tempo a ansiedade multiplicou, com certeza. E nessa mesma ligação eles já aproveitaram para explicar certinho tudo que pode e não pode, o que precisa levar, se pode acompanhante, pode celular, tudo certinho eles explicaram nessa ligação. E se vocês quiserem saber como funciona o dia da cirurgia bariátrica, comenta aqui que eu vou estar fazendo um vídeo especial explicando isso para vocês. Então no dia 11 de fevereiro eu fiz a minha cirurgia bariátrica. E foi assim que eu consegui a cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, se você está aí querendo fazer a sua cirurgia bariátrica, aproveita essas informações. Espero que tenha sido útil para vocês, certo? Eu prometi para vocês que no final desse vídeo eu estaria colocando aqui a foto do meu antes e depois. Então se liga nessas imagens aí e veja a diferença. Eu já atingi a meta médica e também uma meta pessoal que eu tinha. Comenta aqui o que você achou, indica esse vídeo para o seu amigo e não esquece de se inscrever no nosso canal. É muito importante para que a gente possa estar continuando postando vídeo para vocês. Se você também quiser estar sabendo mais, perguntando alguma coisa específica, me segue lá no Instagram, @ElvisAmorimDeCastro, pode perguntar lá no direct que eu vou estar respondendo você, certo? E eu agradeço, por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo.